Boa tarde, sou Luciana Monteiro de Castro, sou coordenadora da série Viva a Música e é com grande prazer que damos início ao segundo semestre letivo, justamente participando da programação do terceiro colóquio internacional Escrita, Som e Imagem. A série Viva a Música, que é uma disciplina e também um projeto de extensão, ocorre ininterruptamente há 18 anos, apresentando todas as quartas-feiras letivas aos alunos e à comunidade em geral, uma palestra e um concerto. Mesmo em tempos de pandemia, mantivemos a nossa atuação de modo remoto, acolhendo alunos de graduação em música e de formação livre, ou seja, de todos os cursos da UFMG, do campus Pampulha, Belo Horizonte e Montes Claros. Contamos hoje com o público do terceiro colóquio, a quem damos as boas-vindas. Hoje teremos convidados especiais que apresentam em sua música a intermedialidade e a natureza, que neste ano está em foco no terceiro colóquio. Agradeço, assim, a coordenação do colóquio, que nos convidou, mantendo uma tradição já dos anos anteriores, na presença das professoras Cecília Nazaré e Thaís Flores e toda a comissão organizadora. E gostaria de agradecer imensamente a participação dos nossos músicos convidados. Ao jovem compositor Lucas Felipe, talentoso ex-aluno nosso, que no desenvolvimento de um trabalho escolar nos apresenta agora uma obra intimamente conectada à natureza. Ao nosso professor de percussão, Fernando Rocha, que vai apresentar uma obra do compositor originário do Alasca, Matthew Bertner, Sonic Physiography of the Time-Stretched Glacier, para percussão e computador. Agradecemos imensamente aos professores Marcos Carassati e professor Livio Trattenberg pelo relato e por disponibilizarem para nós sua obra recém-lançada na Suíça, Mata Bio, Burned Instrument Orchestra, que é uma instalação sonora que conecta a Amazônia às matas ao redor do mundo. Ao professor João Pedro Oliveira, que foi nosso professor e atualmente está na Califórnia, pelo depoimento e disponibilização da sua bela peça Petals. Bom, assistam agora, nessa sequência, aos depoimentos dos compositores acerca de suas obras, que estão disponíveis para vocês na lista disponível na descrição desse vídeo. Muito obrigada e tenham bons momentos. Olá, eu me chamo Lucas, vou falar um pouco da minha obra Paisagens com Figuras, que eu compus em 2018. Essa obra começou, eu estava tentando criar alguns sons que se parecessem com animais, criar sons eletrônicos no sintetizador que se parecessem com animais, e no início despretensiosamente, mas depois que eu comecei a conseguir alguns sons que eu achei interessantes, aí eu comecei a realmente compor a peça, e a primeira coisa que eu pensei foi em criar um contexto para esses sons. Aí eu comecei a pegar gravações de animais reais, também sons de paisagens sonoras, principalmente do meio rural. Aí a peça tem isso, tem esses sons, esses animais imaginários misturado com passarinhos, com sapos reais, misturado com som do vento, de fogo, de chuva. E aí cria uma espécie de paisagem imaginária num ambiente mais ou menos natural.
E aí depois eu acrescentei também uns sons mais mecânicos, mais industriais, principalmente sons de carros. E isso porque nessa época eu morava numa zona rural, mais próxima de uma rodovia. Aí eu gravava as paisagens mais naturais, mas muito perto delas eu tinha também a rodovia onde passava carro toda hora. Aí tem esses dois mundos convivendo nessa peça, que tem a ver com o contexto que eu estava no momento que eu estava compondo. Olá a todos! A obra Sonic Physiograph of a Time-Stretched Glacier, ou Fisiografia Sônica de uma Geleira Dilatada no Tempo, foi composta em 2014 pelo compositor e artista sonoro norte-americano Matthew Bertner. Nascido no Alasca e crescido no meio de uma família de pescadores, Bertner tem visto e sentido de perto os efeitos do aquecimento global, derretendo as geleiras, modificando a paisagem e afetando a vida dos seres vivos da sua região. Essa sua ligação com o meio ambiente acabou se tornando um dos eixos principais de sua atuação, influenciando diretamente nas suas pesquisas e criações musicais. Como exemplo disso, podemos citar sua obra Alxalak, a primeira ópera escrita sobre mudança climática. Atualmente, Matthew Bertner é professor de composição na Universidade da Virgínia. Suas composições têm sido tocadas e premiadas em vários lugares, vários países, e ele também atua como saxofonista, sobretudo no ambiente da música experimental e da improvisação livre. O trabalho musical criativo de Bertner está intimamente ligado às ciências, particularmente às ciências do meio ambiente e à engenharia. Sua música e pesquisa exploram a corporeidade, a ecologia, a politemporalidade e o ruído. Ao longo dos anos, ele tem desenvolvido sistemas de interação que vão além da interação máquina-homem, incluído também um terceiro elemento, que é o ambiente. Ou seja, ele cria sistemas que trabalham com máquina, homem e ambiente. Ele também é diretor de uma organização de artes ambientais, Ecosono. A organização reúne ambientalistas, músicos e artistas que trabalham em prol do desenvolvimento sustentável e da criação humana em colaboração com a natureza. Por meio da educação, do engajamento e da produção artística, o Ecosono define uma metodologia própria para o ambientalismo e as artes, atuando de 3 maneiras: como um instituto para o estudo da ecoacústica, patrocinando performances, palestras e outras formas de engajamento, e com publicações como álbuns musicais, vídeos e arte multimídia. Grande parte da pesquisa atual de Bertner está ligado à ecoacústica, isto é, aos estudos dos sons do meio ambiente. Para isso, ele emprega tecnologias e equipamentos capazes de captar e analisar os mais diversos sons contidos no meio ambiente. Muitas das composições de Bertner, como Sonic Physiograph of a Time-Stretched Glacier, partem de estudos ecoacústicos. Sua pesquisa em ecoacústica já foi apresentada em vários centros científicos, como o Goddard Space Center da NASA, agência com a qual Bertner tem colaborado no desenvolvimento de pesquisas que aliam estudos sonoros e musicais à ciência do clima. Bertner participou ainda da Rio+20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, e sua música foi apresentada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos na Conferência Glacier, uma iniciativa do presidente Obama sobre mudanças climáticas no Alasca. Agora eu vou falar mais especificamente da obra e Sonic Physiograph of a Time-Stretched Glacier. A obra é um exemplo prático do uso da ecoacústica na criação musical de Bertner. A música foi criada a partir de uma gravação de uma geleira no Alasca. Bertner utiliza a análise espectral dos sons gravados, aqui no caso da geleira derretendo, para identificar frequências e que ele então explora na escrita instrumental. Ele também explora certos timbres na percussão, como pratos com chuveirinho, ou então papel alumínio nas teclas do vibrafone, para aproximar
os sons da percussão aos sons da gravação. Esses processos garantem uma unidade, a combinação dos sons naturais da geleira com os instrumentais do performer. Outro processo que ele utiliza com o mesmo objetivo é fazer com que o computador detecte as frequências tocadas pelo percussionista no momento da performance e, a partir dessas frequências, filtre os sons eletrônicos vindos da gravação, ou seja, os sons da geleira. O elemento da geleira derretendo é central na peça. Segundo o compositor, a presença única e visceral das geleiras está desaparecendo em todo o planeta, porque vivemos em uma época de derretimento do gelo. Sonic Physiograph of a Time-Stretched Glacier representa um esforço em parar o aquecimento global, congelando ou ao menos dilatando o tempo e levando o ouvinte para dentro da geleira. Além do elemento sonoro induzir essa imagem, a performance também traz o uso de um vídeo com imagens muito lentas da geleira. A gravação que eu apresentarei da obra foi feita no meu estúdio, com captação de som, imagem e edição final feitas por Fábio Janham. Olá, meu nome é Max Carassati e eu estou aqui com o Lívio Trachtenberg. Nós somos os criadores, né, desse trabalho, desse projeto que se chama Mata Bio, Burned Instrument Orchestra. E a gente vai conversar um pouquinho sobre todo o processo, tentando apontar a relação que a gente estabeleceu de criação a partir dos recursos naturais e o ataque, né, que esses recursos naturais vêm sofrendo no Brasil, principalmente, né, nossas matas, nossos rios, nos últimos anos, com uma intensificação maior durante o governo Bolsonaro, que tem utilizado, né, a política ambiental de forma a privilegiar os interesses, né, do agronegócio e tudo mais, incentivando, né, as queimadas e atacando as comunidades ribeirinhas, os povos originários e os quilombolas. E aí esse projeto ele surge primeiro a convite do festival Culture Escapes Amazônia, que o tema é Amazônia agora, e a gente está falando aqui direto de Basel, na Suíça, onde acontece esse festival. E a nossa ideia ela foi tentar conceitualizar a relação que se estabelece de todas as matas do mundo com a mata que seria a mata-mãe, a Amazônia, tentando conectar essa situação agônica das nossas matas as matas e os biomas, né, no mundo, e tentando dar a dimensão de uma responsabilidade global também sobre esse assunto. A partir dessa ideia, não é, de trabalhar com as árvores, com a floresta caída, floresta derrubada e queimada, né, é que nasce o nosso projeto criativo. Então, numa primeira etapa, aconteceu a busca por essas madeiras, por essa floresta caída. E aqui na Suíça, mesmo sendo uma floresta muito diferente da floresta amazônica, da floresta tropical, né, brasileira, a gente observou uma coisa interessante, que aqui também é uma floresta replantada, quer dizer, grande parte da floresta original foi derrubada e a diferença é que eles replantaram, sua maioria com uma monocultura de árvores, basicamente um tipo majoritário de árvore. Então, o primeiro desafio foi encontrar um material, madeiras, que tivessem uma diversidade que a gente pudesse fazer
desse material um objeto criativo, um objeto musical. Isso, e a nossa ideia, né, na busca dessas árvores foi tentar dimensionar o nosso trabalho em 2 planos. O plano que é a partir do solo e das raízes, de uma conexão com as sonoridades das nossas matas queimadas e caídas, e o plano dessas árvores que a gente coletou nas florestas aqui, numa perspectiva de se dar uma nova vida a essas árvores, partindo entre outros, né, de um mito do povo Yanomami, que é do Amoari, que é a árvore dos cantos sagrados, quando os xamãs, eles num processo de transe, iniciação, eles vão até essa mata originária deles, né, e encontram essa árvore, e dela recolhe o canto para trazer para o seu povo, né? Então a gente tentou trabalhar nessas 2 dimensões. Na dimensão de baixo, a gente fez uma pesquisa capturando sons de queimadas, sons de arrastão de árvores, sons de derrubada de árvores, sons de motosserra, e criamos o que a gente tem chamado de raízes falantes. São raízes que estão conectadas no solo da nossa instalação, e com essas sonoridades essas sonoridades espalhadas, né? E isso seria como uma base sonora nessa ideia de que a Amazônia está conectada com essas outras matas, e de que a responsabilidade sobre elas é de todos, e por mais que a gente fale, né, de como se intensificou no governo Bolsonaro as queimadas, a gente não pode deixar de reconhecer e apontar que é uma conjunção de interesses do poder econômico, o agronegócio, a indústria alimentícia, a especulação financeira, inclusive a especulação em cima dos ativos verdes. E então existe uma responsabilidade direta, mas existe uma responsabilidade indireta que é invisível. Inclusive, essa responsabilidade ela é partilhada com muitos dos países europeus que atacam as nossas matas indiretamente. Mas aí a gente coletou essas árvores e fomos identificando nelas, como o Lívio falou, por conta da monocultura, essas árvores todas têm uma característica única. Então, muitas vezes a gente inverteu essas árvores, quer dizer, a raiz ela ficou como uma copa, para que a gente pudesse brincar com essa atmosfera um pouco mais variada da floresta tropical, né, Lívio? E a partir daí, como extrair sons, né, desse material? Primeiro a gente começou a incrustar alguns materiais dentro desses pedaços de árvore, dessas peças, né? Entre eles, peças de aço, né, um vergalhão de aço, e também cordas metálicas, de metal, cordas de piano, cordas grossas, cordas mais finas, a fim de encontrar uma espécie de harpa selvagem dentro desses materiais, e para a gente poder fazer um diálogo com a percussão da madeira e também com esse aspecto mais idílico que são as cordas que trazem. A partir daí, a gente então começou a buscar qual era a característica sonora de cada um dessas madeiras. Isso, e aí, lembrando que assim, como a gente está dentro, né, de um contexto da pandemia, os instrumentos de sopro que a gente idealizou fazer, eles não foram possíveis, porque isso envolveria uma interação com o público, e o fato de você soprar, colocar a boca, então a gente optou em fazer cordas e percussão.
aproveitando como são, todas as madeiras eram madeiras caídas, algumas delas já queimadas, outras a gente propositalmente queimou, né, para dar o aspecto, né, dessa floresta, né, totalmente carborizada. E aí esticamos as cordas, colocamos cravelhas de piano e cordas de piano ao longo dessa mata queimada, que de um lado ela tem um aspecto de ser uma mata, porque ela acaba apontando para uma diversidade de sons, e que na interação você fica atento à escuta, e por outro ela é uma orquestra, também por causa da sua variedade e por causa da nossa performance em cima dessas árvores, nossa atuação em cima dessas madeiras. E aí tem um aspecto interessante que a gente vai abordar aqui, né, que o fato da gente ter contado com árvores queimadas e outras a gente ter queimado, isso faz com que na interação com essa mata, né, essa mata bio, com essa orquestra de instrumentos queimados, o público ele acaba saindo com as mãos sujas. Ele tem dois aspectos. Um é dessa das mãos estarem... Quando você toca, a sua mão está suja, então está todo mundo implicado nessa questão. E a outra que o Lívio vai trazer para a gente, que é uma provocação que a gente faz a partir disso. Citando aquela frase famosa do Pôncio Pilatos, né? Lavo minhas mãos, né? A ideia é, dentro dessa instalação, a gente na saída ter um pequeno aviso como nós estamos na pandemia, com um vasilhame de álcool, né? Lavo, em alemão significaria assim, lavo minhas mãos sem culpa, que é o similar ao lavo minhas mãos do Pôncio Pilatos, né? Criando aí uma ironia, uma provocação, porque se você está com as mãos sujas é porque você lava sem culpa, é porque você também é parte do problema, então você também é parte da solução do problema, né? E por isso a ação interativa com as pessoas na instalação com os instrumentos é importante no sentido de abarcar essa dimensão de mensagem mesmo da instalação, né? Exatamente. E cada uma dessas árvores acaba se tornando uma amoarri, só que a amoarri já, né, que dá agonia, ao invés de retirar desse plano que eles acreditam dos espíritos da floresta, é a gente na condição humana de reviver essa árvore a partir do som, da música, da interação e dessa implicação, né, de que não adianta lavar as mãos. Nesse sentido, a natureza dos instrumentos da Orquestra de Instrumentos Queimados revive, né? Ela é, de certa forma, trazida de volta a expressar, né? Assim como a natureza em si expressa na sua materialidade uma quantidade enorme de significados para a gente, os instrumentos queimados também passam a significar, né, como instrumentos sonoros e como instrumentos de ação do público. É isso. Obrigado. E agora vocês vão ficar com a nossa performance, um trecho da nossa performance nesses instrumentos, nessa orquestra de instrumentos queimados. É isso aí. Obrigado. Olá a todos, eu sou João Pedro Oliveira e sou o autor e compositor da imagem e da música do vídeo Petals, que irão ver e escutar dentro em breve. Eu gostaria de fazer uma pequena introdução sobre o vídeo, as motivações que me levaram a compor esta obra e um pouco da técnica utilizada. Uma das coisas que mais me fascinou e maravilhou quando eu cheguei ao Brasil
foi a riqueza e diversidade das plantas brasileiras. Sempre que fazia uma viagem, sempre que ia a algum lugar diferente, tinha sempre a experiência de contactar com espécies de plantas distintas que eu nunca havia visto antes. Foi um pouco toda essa experiência que me levou a ter o interesse em fazer uma obra onde esse tipo de manifestações naturais pudessem ser sintetizadas por computador, em imagem por computador, e pudessem ser apresentadas sobre uma forma artística e imaginativa. Daí surgiu esta obra Pétalas, que é precisamente sobre representações abstratas, gráficas, de pétalas e de flores que encontrei no Brasil. Seguem algumas imagens. Um dos aspectos que também me interessou nesta obra foi tentar encontrar conexões orgânicas entre o som e a imagem. Então, movimento no som poderia corresponder a movimento na imagem, certo tipo de granulação sonora corresponderia a certo tipo de partículas, de movimentos de partículas na imagem. Construção e desconstrução de imagens corresponderiam também a construção e desconstrução do som, de forma a se estabelecer uma espécie de elo orgânico, aquilo que Xion chama de síncrese, entre o som e a imagem. Uma espécie de colagem entre os dois, onde um não pode existir sem o outro. Este processo de construção passou por várias fases. A primeira dessas fases foi encontrar estruturas artificiais sintetizadas em imagem e posteriormente em som que correspondessem de alguma forma às imagens das pétalas. Seguidamente foi feita uma montagem de toda a estrutura da obra e, ao mesmo tempo, a concepção de todos os efeitos sonoros e de todas as relações que existiriam entre imagem e som. Finalmente, todo o tipo de efeitos no som e na imagem, todo o tipo de relações que se puderam estabelecer entre os dois, serviram para concluir a construção estrutural da obra. Sendo assim, aqui está Pétalas. Espero que gostem.